A C1 ela representa para mim um marco. É como se fosse a realização de um sonho. Eu fico até emocionada de falar sobre, porque, enfim, se não fosse isso, eu não estaria me formando terapeuta ocupacional agora. A Casa do Estudante foi o que permitiu com que isso acontecesse. Apesar de eu não ter tido muitas vivências, assim, mas a casa, pra mim, é o que viabilizou a minha permanência, né? A C1 foi o teto que eu ganhei na hora mais triste da minha vida. Ela representou a minha casa. Meu nome é Carol, eu tenho 28 anos, sou da periferia da cidade de São Paulo. Eu vim pra cá em 2017, antes disso eu estava grávida e fiz o Enem, né, com 8 meses e nunca foi uma pretensão chegar em Santa Maria, né, nem conhecia a cidade. Atualmente eu estou cursando terapia ocupacional, estou no último semestre já em processo de formação. O meu nome é Elaina da Costa Gonçalves, tenho 66 anos, nasci dia 12 de agosto de 57 e eu morei aqui na Casa do Estudante de 2017 a 2023. Eu saí daqui dia 13 de setembro, fui para minha casa. Eu tive 6 anos morando aqui dentro da CEL. Meu nome é Christian, eu nasci em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, interior do Rio. Vim para a FCM em 2019, morei na CEL2, morei também na União. Durante a pandemia voltei para minha cidade natal, né? E vim para a CEL aqui do centro ano passado, quando as atividades foram retomadas depois da pandemia. Eu estou me formando em letras, bacharelado em letras. Eu fui diagnosticado com autismo leve e desde a adolescência, assim, eu nunca consegui me integrar mesmo, né? Sofri muito bullying, era excluído. Na infância já não me deixavam brincar junto. Sim, a minha filha incentivou porque ela sabia que eu tinha paixão de estudar e que era tudo que eu queria, mas os pais eram pobres, tinham dificuldade, não tinha condições. E daí ela me colocou no eixo e fiz no último 2014, eu fiz o último vestibular que teve, eu fiquei de segundo suplente. O reitor achou que alguém ia desistir, que eu poderia entrar. Eu fui um mês lá na universidade, aí ele, no fim do mês ele disse para mim, não adianta mais, agora ninguém desiste. Aí a minha filha foi e me disse para mim, mãe, o mundo não parou aí, faz o cursinho alternativo. Aí eu fui, fiz o cursinho alternativo, aí eu passei em primeiro lugar na segunda chamada, na UFC. Eu sabia da existência quando eu cheguei. Para mim, no primeiro momento, não era uma opção, porque o Miguel era muito pequeno e todas as minhas aulas eram lá no campus, então para mim era muito mais fácil estar ali, né? E foi um momento maravilhoso, assim, mas com o tempo eu fui percebendo que você morar no mesmo lugar que você trabalha, que você estuda e que é onde moram seus amigos, é onde está a sua rede, isso em algum momento se torna muito pesado, assim. Que é quando eu tomo a decisão de sair dali e vir para o centro, porque o espaço era um pouco maior, né? O banheiro, por mais que ele seja coletivo, ele é coletivo com menos pessoas do que era no campus, né? Então eu venho para cá no sentido de poder ter um fôlego, de sair daquele ambiente, de conseguir acessar outros espaços, mas também pensando na segurança do Miguel, assim. É isso, né? Chega uma hora que fica inviável a sua vida acontecer num espaço delimitado. Aqui em casa a gente costuma dizer que a gente é uma favela no meio do centro da cidade, assim. E isso diz muito do sucateamento, né, que esse prédio sofre, assim, então ele esteticamente
Não é uma coisa agradável de se olhar, comparado aos prédios que vêm surgindo na redondeza, assim, então há um sucateamento da própria estrutura. Às vezes eu vejo as pessoas pessoas estranhas, assim, entrando no prédio, resgatando memórias do quanto já acessaram esse lugar, nas boates que tinham, enfim, a pessoa dizendo, eu vim aqui quando eu era adolescente, que triste que tá assim. Não é ingênuo pensar que tá assim, porque, enfim, a gente não cuida desse lugar. A gente tem um afeto muito grande, é a nossa casa aqui dentro, né? Mas a instituição não vê isso com esses mesmos olhos, assim. A gente já solicitou, inclusive, para a universidade diversas vezes. Gente, vamos tirar esse entulho. É só tirar o entulho, a gente limpa, a gente faz o resto. Porque a casa do estudante não é só uma moradia aleatória, né? Isso aqui compõe a UFSM. Claro que a gente, enquanto morador, enquanto estudante, a gente faz diversos movimentos, né? A gente volta e meia tá pintando algum lugar, tá limpando outro, enfim, tá tornando os lugares mais agradáveis para que a gente possa habitar com mais qualidade. Mas eu vejo que há um sucateamento, assim, de uma pouca importância da instituição com esse espaço. Eu vejo a estrutura do prédio que precisa uma boa reforma. Porque esse prédio é muito velho, a luz, eles fizeram há pouco tempo, mas colocaram um disjuntor ali, que caia a luz. Eu queimei muita coisa. Só liquidificador eu queimei 3. Fogão elétrico eu queimei 2, um meu e um da praia. Chuveiro queimava muito também, era aquela confusão, tinha que tomar banho no chuveiro dos outros. Daí teve aquela epidemia, as pessoas não aceitavam que a gente fosse, mas tinha que ir, não tinha outra solução. Então eu acho que precisava a rever o prédio um pouco mais, né? Isso é o que mais me deixa chateada, assim. De ver que a UFSM muitas vezes não reconhece o que representa a CA1, a história que a CA1 tem, a resistência que teve durante todos esses anos, de mais de 60 anos, né, de existência. Então, para mim, isso aqui é um prédio histórico, é um prédio que precisava ser levado com mais seriedade. Quando as pessoas manifestam que querem vir para cá, há um movimento da instituição de fazer com que elas não venham, né? Isso para mim é muito simbólico, assim, muito preocupante, né? Porque é um movimento de esvaziar realmente esse prédio para que daqui a pouco ele feche, né? Porque é um gasto a mais e a universidade entende que não tem a necessidade, e o primeiro movimento que eles fizeram foi o fechamento da Rio do Centro. Isso impactou muito na vida dos estudantes que moravam aqui, fizeram com que muitos saíssem daqui e retornassem para o campus, porque não tinham mais como se alimentar, né? Então eu acho que se houvesse de fato uma vontade de fortalecer a assistência estudantil e de ampliar as vagas nas casas de estudante, porque pessoas para acessar tem, essa casa aqui teria um potencial enorme de promover transformação na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, eu acho que é mais uma falta de vontade, né, institucional, assim, do que qualquer outra coisa. Quando eu estava no campus, o meu sono, a minha alimentação era tudo o RU que ditava. Então eu acordava, café na RU, depois ia pra aula, depois almoçava na RU, depois ia pra bolsa, depois voltava, tal. Agora eu como quando dá, eu durmo quando dá. Tipo, eu trabalho, eu tenho que acordar 7 da manhã, eu chego em casa, tipo, às vezes, sabe, não dá tempo, eu como salgado, enfim, eu atualmente eu não consigo me organizar, não consigo ser funcional nessa parte, assim. Então eu vou fazendo do jeito que dá. Tem dia que eu durmo 2 ou 3 horas da noite. De ontem pra hoje eu dormi 2 horas. É o que deu, sim, porque eu tenho até amanhã para entregar um projeto de mestrado e TCC. Enfim, é bem desajustado hoje em dia para mim. Então isso é algo que é uma parte boa de morar no campus, né, tal. Quando eu cheguei, eu demorei, para vocês terem ideia, eu demorei 3 anos para conseguir matricular o Miguel numa escola pública. E nesses 3 anos eu tinha que levar ele para as aulas comigo todos os dias. E às vezes chegar em aula e não ser tão recebida pelos colegas ou pelos professores, né, que não estavam habituados a ter uma criança ali. Nesses momentos eu pensava em desistir, que é aquele momento que a gente se pergunta, será
se esse lugar é para mim mesmo, será se o meu filho precisa passar por isso, né, para que eu consiga me formar. A pandemia foi um momento muito difícil, né, estar longe da minha família, ver os meus amigos adoecendo. Nesse meio tempo a gente perdeu muita gente. Então esses são os momentos que a gente de fato se pergunta o quanto que vale a pena. Mas assim, durante a pandemia, né, é porque quando você não tem um nível muito severo do autismo, né, você vai aprendendo a camuflar certas coisas. É como se você ficasse vigiando a si mesmo, né? Por exemplo, se eu não me vigiar, eu vou ou te olhar fixamente ou não vou olhar para ti. Então eu preciso pensar, vou olhar para cá, vou olhar para cá, vou olhar para cá, vou olhar para cá, né? Às vezes o tom de voz também, se eu não me vigiar, às vezes eu falo muito alto, de repente, eu não controlo. Ainda que minha socialização tivesse só na sala, né? Nas aulas, né? No contexto das atividades ainda, nem isso eu tinha na pandemia. Então, enfim, foi um período que esse isolamento me fez perder um pouco essa prática da camuflagem, né? E na volta me deixou bastante ansioso, assim. Uma coisa que eu noto muito existe também o estereótipo do estudante da CEL. Eu já ouvi esses comentários no trabalho, em vários lugares, né? Que, o povo lá é vagabundo. E eu já ouvi esses comentários, eu tô dizendo o que me foi dito. Enfim, o povo é vagabundo, só quer saber de baderna, de festa, enfim, se acomoda e tal. E assim, o que eu percebo é que quando você vive uma vida de faculdade, trabalho, você é invisível, ninguém vê. Tipo, eu e o Tomás, a gente trabalha de 8 da manhã até 9 horas da noite, né? Então, eu e o Tomás, a gente sai de casa, a gente chega, toma banho e vai dormir. Somos pessoas que estamos buscando uma formação acadêmica, né? E a gente tem família, né? A gente tem emprego, a gente vive, a gente estuda, a gente quer, enfim, manter esse lugar o mais vivo possível para que outras pessoas possam acessar ele também. A UFSM ela é uma das poucas, é a primeira, mas uma das poucas hoje que tem uma política para as mães dentro da universidade. Quando eu chego, tinha uma resolução que dava algumas diretrizes, mas naquela época era algo assim, pouco se falava sobre isso, mas era uma coisa já constituída, porque muitas mulheres tinham feito já esse processo, tinham participado já dessa construção, mas eu percebo que do momento que eu chego até hoje, assim, isso foi se consolidando, mas claro que a gente precisa avançar muito mais. Pois é, como eu te falei, o lado acadêmico de dar qualquer suporte que precisar, né? Se tiver uma emergência, precisar, sei lá, urgência de um psicólogo, terapeuta ocupacional, eles também disponibilizam, né? Com relação ao suporte que a universidade dá, é esse, né? Saúde e o lado acadêmico. Então, só que toda a dimensão afetiva, social, é algo que fica um pouco, enfim, invisível, né? A universidade não tem... Pelo menos até onde eu vivi, eu não vi essa... Quais são os seus nomes? Eu sou Micaela, tenho 27 anos. Eu sou a Carol, tenho 28 anos. A gente é mãe do Miguel. O Miguel tem 6 anos, vai fazer 7. Formei família na casa estudante. É uma história muito bonita, assim, porque a gente não imaginava. A gente entrou no mesmo ano na UFSM, a gente tinha o mesmo ciclo de amigos, orbitava nos mesmos espaços, mas nunca tinha se conhecido, e a gente só se conhece depois que eu venho pra cá e que as crianças também se conhecem. Pra mim foi incrível, assim, poder de fato formar uma família, né, nesse espaço e dentro da casa de estudante. Então, pra mim, simboliza muitas vivências, assim, é um lugar de muitas memórias que eu vou ser grata eternamente. Espero que muitas pessoas possam ter essa oportunidade também de criar laços aqui dentro. Eu não sei se a Júlia estava na coordenação, né, a Carol. Eu não sei se elas, já vendo meu perfil, já pensaram nisso, mas elas já tinham meio que me encaminhado para morar com o Tomás. Assim. O Tomás é o meu colega de apartamento. Enfim, uma pessoa excelente, assim, em todos os sentidos possíveis. E eu fui muito acolhida pelos alunos, graças a Deus.
Todos entendiam. Eu tinha dificuldade com a internet, muitas vezes, para passar os trabalhos. Eu tentava enviar, daí enxergava pouco, eu perdia o trabalho, um pouco não achava. Às vezes era meia-noite, 1h da madrugada. E eu batia nos apartamentos pedindo ajuda para as pessoas verem onde é que estava o meu trabalho. E eles levantavam, faziam para mim. Então, isso foi muito acolhedor. Eu tive muito apoio. E se eu não tivesse apoio, eu não tinha conseguido. Eu tenho um cantinho ali fora, que é o meu quintal, que é um dos lugares que eu mais gosto, assim, é onde a gente colocou as plantas, colocou um sofazinho, que é um lugar que a gente consegue ir ali, ler um livro, é o lugar que o Miguel corre, às vezes a gente não tem muito tempo para sair. Gosto muito lá de baixo do auditório, acho que é o lugar onde mais acontecem atividades culturais, assim, então é um lugar que até esteticamente me marca muito, assim, porque eu acho que tem muita resistência naquele lugar, então as pinturas que tem na parede, então é um dos lugares que eu mais gosto também. A quadrinha lá embaixo de areia é o lugar que às vezes a gente reúne os nossos amigos, faz um churrasco, escuta uma música, então são lugares que a gente vai criando memória, né, e que são muito importantes para a nossa vivência, assim, é o nosso condomínio. Não que eu vivesse mais na sacada, é que ali eu coloquei minhas flores. De manhã cedo eu levantava às 5h da manhã, pegava meu chimarrãozinho, antes de sair para a universidade, tomava um chimarrãozinho lá nas flores, menos no inverno, né? E quando eu chegava de tardezinha também, eu tomava chimarrãozinho lá, eu olhava elas, mexia na terra. Os alunos às vezes reclamavam que dava cheiro, mas me aturaram. A gente tem um universo de mais de 2.000 pessoas morando nas casas estudantes da UFSM, né? Mas é preciso se pensar de que forma que essas pessoas estão permanecendo e se de fato estão permanecendo, né? Vi muitas pessoas desistirem nesse processo. Acho que então esse é um debate que a gente precisa fazer. A gente precisa levar a assistência estudantil a sério, mas a gente ainda precisa avançar muito nos debates em relação à saúde mental, da população negra, da população em vulnerabilidade. É muito difícil estar dentro de uma universidade pública, majoritariamente branca, elitista, mas esse espaço é nosso também. E a gente precisa lutar para que ele permaneça, né? Muita gente lutou para que eu estivesse aqui. Eu também pude contribuir nessa luta de alguma forma para que outras pessoas que vierem depois de mim também consigam acessar. Então, acho que o meu recado é esse, assim, essa porta precisa estar aberta. Uma banda lá da minha cidade, tá? Sorry Figure, o nome. Todo mundo tem segredos, os meus sempre foram os mesmos. Pensar sempre em ti, guardar cada palavra engasgada por não saber se vê algo em mim. Acho que te vi ontem e pensei como seria se algum dia não tivesse mais esse medo de dizer quanto tempo faz que te quero, mas eu ainda insisto em ficar mudo. Te procurei depois, imaginei